Esse é o Ancap e nós vamos falar agora sobre uma pesquisa que mostra que a popularidade do governo Lula está muito ruim, tá? Pela primeira vez, o ruim ou péssimo ultrapassou o bom ou ótimo e ultrapassou bastante. E o motivo disso seria a inflação. As pessoas estão insatisfeitas com o aumento do preço dos alimentos. Isso é uma péssima notícia para o Lula, porque não apenas a situação atual é muito ruim, né, como também ela tende a piorar. Como a gente falou, estamos entrando no período de dominância fiscal, ou seja, não adianta o Banco Central aumentar a taxa de juros que não vai conter mais a inflação. A inflação continua subindo apesar disso. É uma coisa muito triste. A única alternativa que tem agora é o governo parar de gastar dinheiro, é o que tudo indica que está acontecendo. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Tigresa VIP, Saci de Três Pernas, Peter de Cavanhaque e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo Lula é bom ou ótimo para 32% da população, ruim ou péssimo para 43%, segundo uma pesquisa da Futura, né? Está aqui na Exame. Isso é a primeira vez que inverteu esse negócio. O levantamento mostra ainda que 22% consideram o trabalho regular e 1,6% não sabem e não responderam. Ou seja, a situação é muito ruim aqui. A avaliação negativa do Lula subiu no Sudeste de 38% para 48%, um salto de 10 pontos. Ou seja, houve uma mudança que piorou a visão do Lula, mas piorou muito. E o que levou a isso? Foi o fato do Lula ter falado merda? Foi o fato do Lula ter tido um piripaque lá, ter tido um derrame, não sei o que lá? Não, foi a inflação. Tá? Tem uma outra pesquisa aqui também da IBESP. Eu confesso para vocês que eu não conheço muito esse instituto de pesquisa, mas o pessoal tem falado, e os resultados dele se alinham de forma geral com os resultados da Futura também, ou seja, mostram um aumento muito grande no ruim e péssimo. No caso dele aqui, o ruim e péssimo estaria 46%, não apenas 43%, e o bom e ótimo estaria ainda menor do que eles, lá estaria apenas 31% ao invés de 35%, como está o bom e ótimo lá na pesquisa do Futura, mas se repara que é basicamente a mesma visão, né? A maior parte das pessoas está considerando o governo Lula muito ruim. Isso é uma notícia péssima para o Lula, porque, como eu falei para vocês, as coisas daqui para frente tendem a piorar. Se ele tivesse com uma posição boa agora, você poderia imaginar que mesmo ele perdendo alguma popularidade até o fim do governo, ele chegaria lá em 2026 ainda em condições de ganhar a eleição. Mas do jeito que a coisa está colocada aqui, com essa popularidade dele caindo tão rapidamente, e agora que ele vai pegar os 2 últimos anos que vão ser os piores do governo dele, a tendência é a coisa só degringolar cada vez mais. Então é uma situação muito ruim para o governo. Aí que eu digo para vocês, né, todo esse papo aí do Lula, né, da doença dele, coisa e tal, muita gente acha que isso daí é mentira, que é tudo enganação, que é só para tirar o Lula e botar o Alckmin. Se for isso, eu acharia ótimo, cara, eu já falo para você, eu acho o Alckmin muito melhor, ou menos pior do que o Lula. Não gosto de nenhum dos dois, mas o Alckmin é menos pior do que o Lula. Só que eu não sei se é isso não, tá? Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Seria muito curioso realmente se acontecesse isso. Aqui você vê também um resquício do mesmo problema que enfrentou o Biden lá nos Estados Unidos, né? Por que os democratas tiraram o Biden da corrida eleitoral e botaram a Kamala Harris, né, na eleição esse ano lá nos Estados Unidos? Não foi porque ele estava passando mal, né? Falando besteira, né? Tava velho, não sei o que lá, já estava com problema mental, né? Não, isso daí foi a desculpa que os democratas usaram para isso. Os democratas não teriam problema nenhum com uma múmia ambulante concorrendo à presidência da República. O problema que eles tiraram o Biden é porque o Biden estava com uma popularidade fraca. Ele tinha muita chance de perder para o Trump. É verdade que a manobra que eles fizeram de botar a Kamala Harris não ajudou muita coisa, né? A Kamala Harris também perdeu para o Trump, perdeu feio para o Trump, e muita gente se questiona se o Biden não teria conseguido ganhar do Trump, né? Ou seja, ficou esse negócio, esse gostinho de, sei lá, erraram alguma coisa ali, né? Mas a verdade é a seguinte, o próprio Biden já estava muito ruim, né? O que eu acho que foi o erro dos democratas foi ter tirado o Biden e colocado uma pessoa que era da administração Biden, porque o problema do Biden é esse, ele é o atual presidente, e a economia não está bem lá nos Estados Unidos, então o pessoal culpa o Biden por isso. Da mesma forma, o Lula é o atual presidente aqui no Brasil, a economia não vai bem no Brasil, as pessoas culpam com muita justiça o Lula por isso. Se tirarem o Lula e botarem uma pessoa totalmente fora do governo, é uma possibilidade. Agora, se tirarem o Lula e botarem o Alckmin, o que o pessoal vai falar? Poxa, peraí,
Você é dessa administração, essas besteiras econômicas todas que o Lula fez, você estava lá também, por que você não impediu ele de fazer? Né? Era a mesma crítica que fizeram a Kamala Harris, o pessoal criticava, pô, a Kamala Harris falava, não, nós vamos resolver o problema XYZ. Pô, por que vocês não resolveram antes? Por que agora que vocês vão resolver o problema XYZ, se você já está há 4 anos no governo, não fez nada para resolver o problema XYZ, né? Entenda qualquer problema nesse caso. Enfim, esse é o dilema do Lula. Arrisca o Lula chegar em 2026 com a popularidade muito baixa, o pessoal querer trocar ele, porque ele teve problemas de saúde, teve emergência, caiu no banheiro, não sei o que lá, teve cornitude aguda, enfim, não sei qual foi o problema do Lula, mas no final das contas, isso seria a desculpa, porque esse pessoal não tem problema nenhum de colocar o Lula vivo morto lá, né, dar um remedinho pro Lula para ele conseguir pelo menos ficar acordado, né, fazer o Lula tio Paulo, né, para ganhar a eleição e tirar o Bolsonaro ou quem for da direita, e depois que ele morra, não tem problema, aí assume o vice, o Haddad, alguma coisa assim, quem for o vice do Lula e coisa e tal. Esse pessoal não teria problema nenhum com isso. A questão toda é justamente o problema da popularidade do Lula, a chance do Lula não conseguir porque ele está impopular, né. Agora, ele está impopular agora. Pode ser que ele melhore a popularidade daqui para frente, né? Aí que tá. Por que ele está impopular? As duas pesquisas falam que o problema, a deterioração da popularidade do Lula, se dá devido à questão da inflação, né? Aqui tem vários cortes aqui de quem que está votando em quê, não sei o que lá, e aqui também fala sobre vários cortes disso, e a percepção principal é a percepção negativa pela economia, é a questão da inflação, né? O pessoal reclama que, mas o povo não vê que os números do IBGE estão ótimos, o país está crescendo, a inflação está baixa. Mas o povo vai no supermercado e vê os alimentos subindo de preço. O problema é esse, né? O pessoal acha que dá para enganar a população atual do jeito que está. É o que eu falo para vocês, talvez no passado conseguisse, tá? Porque na era da informação centralizada, como só a Rede Globo dava as informações, né, só as grandes mídias davam informação, você podia pensar assim, não, caramba, realmente no meu supermercado aqui o preço subiu, mas, de repente, o meu supermercado é que o cara é malvadão, o gerente aqui é capitalista malvadão e coisa e tal. No geral, os preços baixaram, né? Quando você tinha informação centralizada. Repara como é que isso agora não funciona mais. Não funciona mais porque você vai lá no Facebook e reclama, pô, meu supermercado aqui no Rio de Janeiro, as coisas subiram pra caramba. Aí vem uma pessoa lá de São Paulo e fala, aqui em São Paulo subiu também. O pessoal lá na Bahia fala, na Bahia subiu o preço também. Aí, ou seja, repara como é que esse é um problema para esse pessoal. Por que eles insistem nesse negócio de inventar números lá no IBGE, né, do Portman lá, falar que não, que vou inventar um número aqui, vou botar a inflação baixinha, não sei o que lá. Houve uma época que isso funcionava, porque as pessoas de fato não tinham essa capacidade de conversar com todo mundo no Brasil inteiro e acabavam acreditando na Rede Globo, acabavam acreditando no número, né? Agora não existe mais isso, as pessoas vão no supermercado e percebem, não, peraí, olha só, o preço da carne está subindo pra caramba, de novo, pelo 3º mês em seguida, o preço da carne está subindo aqui nos supermercados no Brasil, né? Aqui, ó, dados sobre preço dos alimentos foram divulgados e mostram que teve uma inflação de novo de 8% para carne e 1,36% para alimentos de forma geral, uma alta muito grande, né? Outras coisas também, aqui, ó, o café dispara de preço, maior valor desde 1977. O café está subindo de preço, né? A carne mais cara, porque subiu de preço no 3º mês consecutivo e coisa e tal. Lógico, né? A Rede Globo passa pano para o Lula. Por que está subindo de preço? Não, o problema é a disparada do dólar e problemas climáticos. É isso que está acontecendo. É por isso que o dólar está ruim, porque tem os problemas climáticos e a disparada do dólar e não sei o que lá. Pô, para com isso, né? Todo mundo sabe que é por causa do Lula, né? O Lula fazendo as besteiras. Aliás, a disparada do dólar acontece exatamente porque o Lula está fazendo besteira. Está gastando dinheiro demais, né? Mas, no final das contas, essa explicação aqui é uma bolota, porque todo mundo sabe que o problema principal da inflação é a emissão de moeda. Quando o governo joga dinheiro no mercado, causa inflação sempre, 100% das vezes, todas as vezes. O Milei prova disso de forma muito clara. A Argentina, com uma inflação estratosférica, foi só o Milei começar a cortar gasto do governo, a inflação caiu. É isso que acontece, é esse que é o problema. O problema, Lula é responsável pela alta de preços aqui no Brasil, tá? Não vem com esse papo, não. O pessoal aqui adora botar a culpa nos problemas climáticos. Lula e Haddad são os principais responsáveis pela alta de preço dos alimentos. Agora está corrigida a URL aqui, o título da coisa.
E o povo percebe isso. Não adianta o pessoal tentar esconder isso, o povo percebe o problema. É o que eu falo para vocês, no final das contas o que importa é a economia. E economia em governo socialista, meu amigo, sempre vai mal, sempre quebra, sempre dá errado, nunca funciona. Por quê? Porque socialista não entende de economia. Por definição, se entendesse de economia não era socialista, né? Então é lógico que não entende. O grande problema do Lula é esse, a inflação está mal, isso está prejudicando a visão do governo dele e o pior, a situação tende a piorar daqui para frente. A gente está entrando em dominância fiscal, ou seja, não vai conseguir mais o Banco Central conter a inflação mesmo aumentando a taxa de juros. O governo não quer parar de gastar, fez um pacote de corte de gastos ridículo, que nem sei se vai passar no Congresso, mesmo que passe, é muito pouco. Ou seja, no final das contas, a história é essa. Estamos caminhando para um desastre econômico. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.